Um processo no Tribunal de Contas da União que apura falhas e omissões do Banco Central, no caso Master, pode ajudar Daniel Worcaro a escapar de uma eventual condenação criminal. O TCU faz a chamada análise de segunda ordem para verificar se o órgão regulador agiu dentro das competências dele. O ministro relator Jonathan de Jesus chegou ao TCU em 2023 por indicação do Centrão. Ele é considerado um ministro mais político do que técnico dentro do tribunal. Mas a avaliação é que não há votos suficientes hoje para a aprovação de uma reversão da liquidação do Master. Walter, voltar contigo, porque ontem a Carla Araújo trouxe aqui para a gente uma apuração de que alguns ministros até cogitam a possibilidade de o Toffoli, numa canetada, anular a liquidação do Master. É possível? Olha, a matéria da Carla é excelente, é muito boa, eu li com toda a atenção. Ela chama atenção para dois pontos. A primeira, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, onde dois ministros, dois ou três ministros, bom, as fontes da Carla informaram que o Toffoli não pode, num procedimento criminal, apuratório, cujo interessado é o Ministério Público, o inquérito é feito para o Ministério Público, para ele denunciar ou não, ele não pode ir lá jogar uma questão nova, ou seja, o levantamento que seria com relação à liquidação do banco. Seria uma coisa teratológica absurda. Isso eu concordo plenamente com os ministros que informaram a Carla. Agora, os ministros do Tribunal de Contas da União, lembrando que não são do Poder Judiciário, atenção, o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar, de auxílio, e não é um órgão judicante, não é do Poder Judiciário. Ele, como órgão administrativo, pode sim, o quê? Fazer as verificações se houve ou não houve abuso nessa medida de liquidação extrajudicial e pode fazer propostas aos colegas de tribunal. Então, administrativamente, e ele só atua como, só tem essa função administrativa de órgão auxiliar, pode não, pode e deve esse tribunal fazer as verificações necessárias. É isso. Quero trazer um outro ponto de vista, porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que não identificou a existência de provas concretas para apurar suspeitas de que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teria pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre a fiscalização do Banco Master. Gonet também afirmou que não há qualquer ilicitude no contrato entre o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, com o Banco Master. O Procurador-Geral da República arquivou um pedido de investigação sobre esses fatos que foi protocolado pelo advogado Enio Martins Murad. Sakamoto, bom, o ministro Alexandre de Moraes está aí no meio desse imbróglio todo, né? As informações que circularam nos últimos dias em torno da possível ação dele para, digamos assim, brecar uma investigação em relação ao Banco Master, né? Fato que ainda não foi comprovado. Aliás, ele nega, o Galípolo nega também, e o PGR preferiu arquivar, né? Que, por falta de provas mesmo, essa situação. Tem toda a questão do contrato do escritório de advocacia da família, né? Do ministro Alexandre de Moraes, por ser um contrato com um valor alto, né? Uma soma alta, uma quantia alta, não tem nenhuma ilegalidade nisso, afirma o PGR. Tem toda a questão de moralidade do ponto de vista que o Supremo avalia, né, questões relacionadas ao banco. Então, Diego, tem duas. A gente acompanhando todo esse caso, né? Todas as denúncias que surgiram, via a nossa colega Malu Gaspar, a nossa colega Daniela Lima trouxe a informação de que, olha, não, ou pelo menos pelo lado do Banco Central, não teria sido visto isso como uma pressão, né? Então, o que acontece? Tem duas pessoas, na verdade, que podem garantir, né, tipo, garantir mais transparência para essa situação. De um lado, o próprio Alexandre de Moraes, do outro lado,
Gabriel Galípolo, né? Eu acho que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi muito econômico nas palavras, né? Porque é o seguinte, quando na verdade esse assunto ganha tração, ele é claro, ele não vai, como bem colocou meus colegas aqui, né? O pessoal do bolsonarismo está usando isso, fala, isso aqui tem a ver com a condenação do Bolsonaro, não tem. Não tem. Mas não adianta explicar que não tem, porque o pessoal vai dizer que tem, porque diante de fato, diante de argumentos que as pessoas abraçam, não há fatos que resolvam, né? Então, eu vou falar com o pessoal que come com garfo e faca. O pessoal que come com garfo e faca, é claro que tá preocupado com o tipo de ingerência que possa acontecer dentro do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, faria muito bem o presidente Gabriel Galípolo, né, se viesse a público para falar mais sobre esse assunto, para discutir sobre esse assunto, não apenas poucas palavras, não apenas uma entrevista aqui e ali pequena, dada a colegas de imprensa, etc e tal, com a imprensa tem um papel difícil de ir montando, ajudando a montar o quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça não é unidirecional, sabe? Tem informações que levam para um lado, tem informações que levam para o outro lado, então o ideal seria que Gabriel Galípolo ele desse informações e desse explicações. Só que aí o que acontece? O PGR ele não vai quebrar o sigilo telefônico do Gabriel Galípolo e do Alexandre de Moraes sem ter, e aí acho que até eu peço ajuda para o Walter nesse sentido, mas sem ter mais elementos. Ele não vai ordenar a quebra do sigilo bancário, telefônico, telemático nesse sentido, né? Fica mais difícil nesse sentido. Só que eu acho que pelo bem, na verdade, da coisa pública, o Galípolo poderia vir a público e falar mais a respeito do assunto, poderia vir e poderia dirimir e falar, olha, o que que aconteceu, o que que foi tratado, qual que foi a citação, ou não foi a citação. Ótimo. O assunto principal, como próximo, como foi trazido, né? Foi a lei das reuniões, foi a lei Magnitsky. Mas então, por que que o Master entrou? No caso do Master, o que que aconteceu, né? Por que que isso foi colocado? O que que ele tratou? Pediu, não pediu? Poderia ter mais informações. Foi dado do ponto de vista do Banco Central, foram poucas informações a respeito. O Alexandre de Moraes falou bem mais do que o próprio Gabriel Galípolo. Então, precisava isso vir à tona, visto falar mais, exatamente para dar uma solução, uma resolução a respeito disso. É o seguinte, professor Hilton, agora, quero saber porque, assim, a gente sabe que os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, cumpriram um papel fundamental para a nossa democracia, né? É importante que isso seja ressaltado sempre, mas, né, uma coisa, outra coisa, né, em relação a críticas eventuais, né? Eu vejo aqui que muitas pessoas ficam oriçadas quando há alguma crítica pontual a alguns ministros, e aí, enfim, é de cada um, aí vocês avaliam se também concordam ou não com as críticas, mas ficou meio que um negócio assim de, não podemos, né, fazer críticas a qualquer ministro que seja, porque eles estão sendo fundamentais na defesa da democracia. É importante a gente salientar, né, porque as pessoas estão muito binárias assim, né, você ama ou odeia, não é bem assim que funciona, né? Não, pelo contrário, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse posicionamento radical, né, que leva a não raciocinar mais. A pessoa já toma a decisão com base naquilo que ela acredita de antemão. No caso do ministro Alexandre de Moraes, não é a primeira vez, né? A gente tem vários casos de parentes de ministros que têm atuação na área de direito, e isso também não é privilégio do STF. Se a gente pesquisar nas notícias, a gente vai encontrar cunhado de prefeito que presta serviço à prefeitura, primo de governador que presta serviço para o governo. Isso é bastante comum. Então, o problema aí não é nem saber se pode ou não, porque também você não pode limitar demais. O importante aí é ter transparência, né? Que é o que o Sakamoto estava dizendo. O importante é ter transparência. Se a gente sabe exatamente o que está acontecendo, a gente pode saber ali também se é correto ou não. Né? Se tem alguma coisa ali muito obscura, muito escondido, aí provavelmente tem algo de errado. Então, quanto mais transparente, melhor. E aí resolve esse problema. Porque também, se impedir demais, você acaba criando uma série de restrições à atuação pública. Imagina que um ministro do STF, de repente, ele pode não ser mais ministro porque compensa para ele atuar no setor privado, que é o que normalmente acontece.
né? Mas a família atuando no setor privado dá uma garantia ali para ele. A gente sabe que tem muito conflito de interesse, é delicado, né? Mas tendo transparência, diminui os problemas. Não vai eliminar, mas diminui os problemas. Agora, quanto ao Galípolo, eu concordo que falou pouco, né? Eu acho que ali faltou até uma assessoria, porque quanto menos você se pronuncia nesse momento, mais você vai criando dúvidas, né? É um momento que era o ideal é que ele já viesse de cara falar o máximo possível do que está acontecendo, né? Deixar tudo ali colocar na mesa, né, quais são as questões, e também o ministro Alexandre de Moraes, para evitar que isso vá crescendo depois, né? Quanto mais você cria dúvidas, mais isso vai virando uma bola de neve. Então, a palavra-chave aí é transparência mesmo. Muito bom. Só que eu estou vendo no chat no YouTube muita gente comentando sobre acusações feitas contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, eu não estou concordando com acusações, não, né? Nem eu noticiei sobre essas acusações. Estou falando sobre eventuais críticas a atitudes de ministros do Supremo que podem, sim, são passíveis de serem analisadas e criticadas pelos analistas. Não estou falando nem endossando nenhuma acusação que foi feita, não. Vocês estão confundindo a coisa. Espera lá. Não coloquem palavras na minha boca. Professor Walter Mairovich, obrigado por hoje, meu amigo. Um abraço. Bom fim de ano para o senhor, para você. Onde você está, hein, professor? Pode falar ou é segredo? Olha, não, eu estou em São José do Rio Preto. E que estava na Itália. Mas eu queria. Não, infelizmente não. Mas eu queria dizer, antes de encerrar, uma única coisa, e que me parece fundamental. E eu vou encerrar com essa frase e que diz respeito à decisão do Gonê, que estava impedido, ele é suspeito porque ele foi colocado no cargo pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes, mas eu gostaria de colocar uma frase a respeito do contrato de advocacia que foi celebrado com a esposa do Moraes. A decisão do Gonê pode ser resumida na seguinte frase, e é uma coisa vergonhosa. Pode ser resumida na seguinte frase, a decisão de arquivamento do Gonê com relação ao contrato suspeitíssimo com a esposa do Moraes. O Gonê, em outras palavras, usou a seguinte frase popular: nem tudo que é imoral é ilegal. O contrato era imoral e o Gonê entendeu que era legal.